Clique subscribe para receber a notificação de mais vídeos. Saudações! Nesta reflexão da série O Regresso de Jesus, consideramos a ênfase que Jesus pôs sobre dar atenção à profecia. Em Mateus 24 lemos que Jesus referiu vários sinais ligados à sua vinda. Um destes sinais requer darmos a nossa atenção ao profético que está escrito. Neste caso específico, vamos refletir sobre a profecia de Daniel. É bom sabermos mais dos sinais, mas é mais importante compreender o que se passa no espiritual, como indicado na profecia de Daniel. O sinal é algo que se observa, mas entender o que se passa no campo espiritual dá-nos a vantagem da estratégia espiritual. Este ponto é importante, pois, como lemos em Lucas 8:10, aos discípulos de Jesus é dado a conhecer os mistérios do Reino de Deus. Os sinais podem ser assunto de muita discussão, mas conhecer o que se passa por detrás dos sinais é mais importante. Dar atenção ao que está escrito auxilia-nos a ter compreensão que nos anima e a evitar o susto que certos acontecimentos possam suscitar. A seguir segue a audiogravação de uma meditação sobre qual é o sinal da vinda de Jesus, tendo em vista entender para descansar. Vamos ainda ver outra situação. Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, atenda, ou dar atenção. A palavra atenda, no grego, é pensar no assunto, procurar entender o assunto. Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quando o templo for construído, o anticristo vai sentar-se no templo, querendo parecer Deus, querer ocupar o lugar de Deus. E esse é um dos outros sinais que ainda está para acontecer. O templo ainda não foi construído, mas vai ser construído. E quando estiver construído, as pessoas vão dizer: oh, o Senhor Jesus disse que viria, então ele agora vem à terra, vai haver paz para todos. O Messias está aí a chegar. E vai aparecer um falso Messias primeiro. O Senhor Jesus falou sobre isso. E haverá, durante um espaço de tempo, pensamos que vai ser cerca de 3 anos e meio, uma paz aparente, um sossego, uma tranquilidade, mas depois disso haverá repentina guerra, porque diz que no meio da grande tribulação, no meio da sua última semana, o anticristo que faz um contrato de paz com Israel vai quebrar esse contrato. Atualmente estão a ser feitos tratados de paz entre Israel e vários países árabes. Nos nossos dias isso já aconteceu. E haverá uma paz fictícia, mas vai durar algum tempo. E o Senhor diz: quando acontecer isso, quem lê o profeta, entenda, pense no assunto, ir até ao fundo do assunto. A palavra atenda no grego implica realmente entender o assunto, procurar entender as coisas. Notemos que Jesus dá importância ao pensar seriamente nestas coisas, de modo a as entender. O contexto mostra-nos que devemos tomar em conta as profecias, como o caso de Daniel e outras passagens bíblicas. Estar atento. O templo ainda não foi construído, portanto parece que ainda haverá algum tempo. Mas entretanto Jesus pode vir, porque esse tempo da desolação vai ser no tempo da grande tribulação, ou portanto a última semana. Pessoalmente penso que Jesus já terá vindo buscar a igreja nessa altura. Mas há quem acredite, pessoas muito sinceras que acreditam que a igreja ainda vai estar cá nesse tempo. Eu não quero discutir esse ponto, mas eu digo, esteja sempre preparado. Viva, não assustado, mas confiante. Confiante em Deus. Versículo 20. Mateus 24, 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. O sábado para os judeus é um dia religioso. Não têm atividades, não fazem trabalhos. Eles limitam-se àquilo que podem fazer. A distância que podiam andar e tudo mais. Qual é o conselho que o Senhor nos dá? Orai para que a vossa fuga não aconteça numa época muito inconveniente. Precisamos da sabedoria de Deus. Um espírito tranquilo, sempre tranquilo dentro de nós. E depois o Senhor volta a dizer, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. É interessante que o Senhor volta a repetir isso. Muitos virão, versículo 5, nós lemos, dizendo, eu sou o Cristo. Vão enganar muitos. Versículo 23, o Senhor volta a repetir. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Serão pessoas com capacidades de fazer sinais. E se, não diz que ele vai enganar os escolhidos, mas seria possível iria enganar. Porquê é que os escolhidos não vão ser enganados? Porque conhecem o Evangelho de Jesus. É preciso conhecer a palavra de Deus para discernir, para não ser levado, como o apóstolo Paulo diz, por qualquer vento de doutrina. Vamos só ler mais algumas passagens. 1 de João 4.1, mas deixem um marco aqui em Mateus 24. Mas vamos ver 1 de João 4.1. 1 de João 4.1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Para o apóstolo João, muitos anos depois de Jesus, algumas décadas depois de Jesus, ele diz: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Portanto, nós não temos que estar a acreditar todo o Espírito. Se alguém disser eu sou profeta de Deus, não significa que vamos acreditar. Primeiro aos Tessalonicenses 5, versículos 20 e 21. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Para já, temos que ver se é um falso profeta. Se é falso profeta, não temos que dar atenção. Outras profecias, a Bíblia diz, para não desprezarmos essas profecias. Mas examinar tudo, retendo o bem, ficai com o bem. Como é que nós podemos discernir as profecias? É examine. E quem é que pode examinar? Quem já conhece a palavra de Deus. Quem lê a Bíblia é tal coisa. A pessoa não aceita dinheiro falso porque sabe o que é o dinheiro verdadeiro. Portanto, examinai tudo, diz aqui a Bíblia. Ouçam a palavra de Deus, leiam, meditem, deixem a palavra ser a inspiração, deixem a palavra de Deus ser luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Deixar a palavra iluminar. Voltando a Mateus 24. Mateus 24. Versículo 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é que vai ser salvo nestas circunstâncias? Os que perseverarem. O que perseverar até ao fim. Porque os que vão ser enganados, ou os que se deixarem ser enganados, vão deixar de perseverar. Porque vão aceitar outra doutrina, vão aceitar outra palavra, vão aceitar outro evangelho. Mas quem perseverar no que Jesus ensinou e perseverar tendo fé em Deus, esses vão ser salvos. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. E então virá o fim. Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Quando é que vai ser o fim do mundo? E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. E nós estamos numa época em que o Evangelho realmente tem sido pregado praticamente em todo o mundo. Todos os dias o Evangelho é pregado através da rádio, da televisão e depois através da internet. Se nós nos puséssemos aqui a ver todos os programas que já há na internet e no YouTube de cultos e pregações do Evangelho, nós nunca mais saíamos daqui. Quando o Evangelho é pregado em todo o mundo, em testemunho, repare, em testemunho a todas as gentes, ou seja, é Deus a dizer... É o meu testemunho, a minha evidência, aquilo que eu vos estou a dizer, que já se cumpriu, está-se a cumprir, é o testemunho que vos dou, é o Evangelho, que está aqui escrito, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. E nós estamos a viver numa época como essa. Estamos a chegar a esse tempo. O Evangelho é a mensagem de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho diz-nos que Deus está a dar a oportunidade ao ser humano para ouvir e receber a salvação. O Evangelho é o sinal de Deus à humanidade que Ele ainda a chama à salvação. Vamos viver como cidadãos do reino. O Senhor diz aqui este Evangelho do reino. Repare novamente, versículo 14. Este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É interessante que Jesus diz Evangelho do reino, porque é o reino de Deus, não é o reino dos homens. É o reino de Deus, o Evangelho do reino de Deus, pregado à humanidade. E porque é o reino de Deus, nós vivemos como cidadãos do reino de Deus. E estamos debaixo da cobertura, da autoridade do reino de Deus. Eu, como cidadão aqui neste país, obedeço às regras, como um bom cidadão deve fazer. Mas, acima disso, eu tenho para mim as regras do reino de Deus, que são regras de um reino que é eterno. Os reinos deste mundo passarão. As coisas deste mundo são passageiras, mas o reino de Deus não é.
queremos estar com atenção às regras do reino de Deus, que é o Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor. Seguir essa palavra e estar preparados. Ser pessoas de discernimento. Pessoas que sabemos discernir o tempo em que nós vivemos. Vamos vivendo, retendo os ensinos de Jesus que nos equipam. E a palavra equipar é dar o equipamento que nós necessitamos e com a preparação também que nos vai dando para enfrentar circunstâncias que possam ocorrer perante nós. Oremos a cada dia pela graça de Deus, não sejamos apanhados de surpresa por qualquer uma dessas coisas que o Senhor disse que iriam acontecer. E se houverem coisas que realmente a Bíblia não refere, as pessoas ficam ansiosas e a pensar, será que é já um sinal do fim dos tempos? Que nós possamos manter a serenidade de mente, de espírito, a nossa compostura, digamos, para não agirmos debaixo de nervos ou ansiedade, ponderando da segurança que a palavra de Deus nos oferece. Qual o propósito de compreendermos e aceitarmos os ensinos de Jesus? A Bíblia diz: aquele que perseverar até ao fim será salvo. A salvação está em Jesus. O aspecto de perseverarmos é o de continuarmos naquilo que Jesus nos ensinou, porque continuar salvo é continuar nos ensinos de Jesus, é continuar a observar o que Ele nos deixou. Qual é o propósito de estarmos preparados mediante a palavra de Deus? É para que assim possamos andar nos caminhos de Deus e não nos trilhos subjetivos criados pelas aspirações de quem não dá atenção ao plano da salvação em Jesus. Jesus disse que voltaria e para esse fim deixou-nos o seu Evangelho, pelo qual as nossas vidas são transformadas e preparadas para nos encontrarmos com Ele. É oportuno refletir sobre este assunto e estar preparado para o regresso de Jesus. Esta preparação não deve ficar para o dia do encontro, mas como nos ensinam as Escrituras, este é o dia que nos é dado para o ser humano se reconciliar com Deus. Leia a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículos 19 a 21, que fala sobre a importância de nós estarmos reconciliados com Deus através de Jesus. Se ainda não se reconciliou com Deus, será importante fazê-lo agora. Queira dizer a Deus que deseja reconciliar-se com Ele. Quer ajudar com uma simples oração. Queira repetir comigo esta oração da reconciliação com Deus. Senhor Jesus, eu declaro que és o Filho de Deus. Eu creio que deste a tua vida por mim na cruz. Perdoa os meus pecados. Desejo reconciliar-me com Deus em nome de Jesus. Se com sinceridade e fé disse estas palavras, creia que Deus ouviu. A partir de agora, faça o seguinte: todos os dias fale com Deus, sempre em nome de Jesus. Todos os dias leia um pouco da Bíblia, em especial as narrativas do Evangelho, para aprender mais sobre Jesus. Procure e frequente uma igreja que prega sobre a vivência do Evangelho. Esta prática é importante para si, pois contribui bastante para a sua formação como discípulo de Jesus. Se este vídeo tem sido útil para si, partilhe com outras pessoas. A minha oração é que a bênção de Deus o acompanhe todos os dias da sua vida. Volte a estes estudos para maior aproveitamento e edificação da sua fé. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.